Olá pessoal, vocês estão na República dos Santos e aqui você não perde nunca. E hoje quem não perdeu e até se classificou foi o nosso querido Santos Futebol Clube, que num jogo difícil até de se analisar, né, contra o Independiente da Argentina, um time que tem um histórico de 1000 atrapalhadas, que era o time do ex-presidente da Copa da Conmebol, que era o Grandona lá, que assumiu, que fez muitas atrapalhadas para o Independiente ganhar a Copa Libertadores, inclusive uma vez contra o Santos, numa semifinal de Libertadores. O Independente que hoje fez um jogo contra o Santos ranhido, difícil, brigado, às vezes até sujo, né? E o Santos, eu nem sei dizer se o Santos me agradou ou me desagradou. A única coisa que eu tenho de certeza é que a classificação é boa, não só porque está indo para as quartas de final, como também porque é um torneio que dá um bom dinheiro, uma boa receita financeira e vai ajudando no caixa do clube, que nesse ponto o nosso presidente tem uma certa estrela, que ele já algumas, só de ir para a final das finais da Libertadores e agora está andando nessas Copas aí, já vai gerando um dinheiro bom para o clube. O jogo começou muito disputado e o Santos pressionando o Independente. O Santos passou uns 10 ou 15 minutos sem deixar o Independente passar do meio de campo. Eu não sei se o Independente estava respeitando demais o Santos, né? Mas quem dominava o jogo era o Santos. E o Santos começou com a marcação alta, incomodando. O time do Independente é um time tecnicamente até limitado, não é grande coisa. Mas como todo time argentino é muito raçudo, muito determinado, tem muita vontade, né? Correm demais. E o Santos criou algumas boas situações no começo do jogo, como eu falei, pressionando o time do Independente na saída de bola, mas depois dos 15, 20 minutos, o time do Independente, que no placar agregado perdia de 1-0, já que aqui na Vila foi 1-0 o gol do Caio Jorge, começou a sair para o jogo, e o Santos ficou naquela de não sabe se vou e não sei se fico, e acabou começando a se encolher. E isso foi fazendo que surgisse um grande personagem, um herói do jogo, o nosso querido goleiro João Paulo, mérito de todo o trabalho que o Arzu faz lá no nosso CT, criando goleiros espetaculares, goleiros que enchem os olhos de qualquer time do Brasil e quiçá do mundo, né? João Paulo hoje foi, sem dúvida, a figura do jogo. E o Independente começou a atacar pelo lado esquerdo do Santos, que estava mais desguarnecido, porque o Santos saiu jogando com o Jean Mota, com o Camacho e com o Sanches no meio de campo. É um meio de campo mais agressivo do que marcador. O Jean Mota marcando é meio zero à esquerda, o Camacho é mais armador do que marcador, marca também, mas é mais armador. E o Sanches, que é um jogador que hoje para mim fez uma partida espetacular, jogou muito bem, também é um cara que aparece muito mais criando, muito mais se impondo do que propriamente marcando. O lado esquerdo do Santos estava enfraquecido, já que ali o Felipe Jonathan estava sendo sobrecarregado, as bolas estavam entrando toda hora por ali. Mas quando o Independente mais atacava, mais pressionava o Santos, numa roubada de bola do meio de campo, o Santos deu o bote certo, uma roubada de bola do Marinho, que acabou tocando para o Sanches e que fez um excelente lançamento para o Caio Jorge, que não sei se intencionalmente, espertamente ou acidentalmente, tocou a bola de primeira e a bola entrou no fundo do gol do Independente, fazendo 1-0. A situação ficou psicologicamente bem tranquila para o Santos, porque o Santos já tinha 1-0 aqui, o Independente para classificar teria que fazer um gol de diferença, mas como o Santos estava fazendo gol fora, ele teria que fazer 2 gols de diferença. Então, a partir do gol do Santos, o Independente só tem que fazer 3 gols para conseguir a classificação. E, obviamente, um time que não tem muita qualidade técnica ficaria muito difícil. E começou, o Independente já perdido de 1, perdido de 1000, começou a ir para frente, criou várias situações, várias defesas quase que milagrosas. O João Paulo chegou a fazer 9 defesas consideradas difíceis. E no segundo tempo não foi diferente, o Santos não fez nenhuma mudança, continuou com o mesmo time, já que vinha vencendo, e começou se segurando, e começou a opção foi jogar no contra-ataque.
Só que a defesa do Santos, muito desguarnecida, muito enfraquecida por causa desse meio de campo. O Marinho tentava segurar a bola, mas o Marinho precisa parar com essa mania de ficar toda hora caindo no chão. Qualquer toque nele, ele não sai do chão. O Caio Jorge voltando para ajudar. O Marcos Guilherme caiu um pouco de produção, não produziu muito bem. Apenas quem se destacava no meio de campo do Santos era o Carlos Sanches. Na direita, o Madison jogando melhor, marcando, do que apoiando. O Madison hoje não foi bem apoiando. Às vezes que ele tentou ir para o ataque, que é o que a gente tanto cobra do Pará também, né? É o Madison que vinha entrando e acontecendo boas jogadas de ataque e não conseguiu hoje ser o jogador que ele foi nos outros jogos. E pela esquerda o Felipe Jonathan sendo bombardeado ali, porque geralmente era por onde o time do Independente vinha trocando bola, criaram várias situações, Kaique e o Luiz Felipe super pressionados e, graças a Deus, o João Paulo salvando lá atrás. Nesse clima que o Santos conseguiu armar bons contra-ataques, mas finalizando muito mal, finalizando precipitadamente, e a partir lá dos 10 ou 12 minutos do segundo tempo, o Santos começou a fazer as substituições naturais. Botou o Vinícius Zanochello no lugar do Jamota, que particularmente esse menino está um pouco perdido, está correndo, está aquela história, corre com balde, não sabe onde é o incêndio, precisa ter mais calma. Entrou também o Gabriel Pirani no lugar do Sanches, que já estava relativamente cansado, correu muito. O Pirani também é outro jogador que está na hora de amadurecer, está na hora de ter calma, teve boas chances, teve oportunidades de finalizar e determinar o placar, mas sempre fazendo de forma precipitada e jogando bolas longe. E o que ajudou muito o Santos foi que um zagueiro do Independente, que já tinha cartão amarelo, fez uma falta e uma falta no Sanches no Marinho de cartão amarelo, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O jogo ficou tranquilo para o Santos, ficou fácil, se tivesse calma, se tivesse cabeça, de armar um bom contra-ataque e acabar a liquidar a fatura. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Santos começou a se encolher e começou a chutar para onde o nariz está virado. O Santos começou a se perder um pouco. Tanto é que o Independente acabou chegando numa jogada até confusa na área do Santos ao empate, mesmo estando com um homem a menos. Obviamente ainda faltaria para o Independente fazer 2 gols, mas o Santos passou 10 ou 12, 15 minutos, 20 minutos sem ter a capacidade de fazer o segundo gol e acabar com a festa do Independente, com alguma esperança que ainda poderia ter o Independente. Teve várias chances, perdeu vários lances de gol, mas não teve calma e o Independente foi com tudo para frente, bombardeou, várias oportunidades também tiveram, mas o goleiro João Paulo salvou todas, fez 9 defesas difíceis, mas fez uns 2 ou 3 milagres, defesas históricas mesmo. E o Santos foi empurrando o jogo dessa maneira. Depois ainda entrou no time do Santos no lugar do Marinho o Lucas Braga. Na verdade, a substituição era o Marcos Guilherme, mas ele acabou se machucando o Marinho e mudar a substituição, substituir a substituição. E o Marcos Leonardo entrou no lugar do Marcos Guilherme depois, mas pouco se fez. O Alisson entrou também faltando uns 10 minutos para tentar fortalecer a defesa, já que o massacre do Independente era grande, nós só nos garantindo com a boa atuação do Kaique e do Luiz Felipe, o Zanochello às vezes bem, às vezes mal, às vezes perdendo bolas recuperadas e dando mais chances ainda para o Independente, e os milagres do João Paulo lá atrás salvando o time. De uma certa forma, o que valeu mesmo foi a classificação, porque o futebol apresentado eu acho que foi muito abaixo do esperado. Ainda mais, claro que jogar na Argentina é sempre difícil, times argentinos são chatos, mas mediante a situação do desespero deles e da expulsão de um jogador, praticamente aos 10 ou 15 do segundo tempo, se eu não me engano, a coisa ficou muito fácil. No finalzinho, o Independente ainda teve mais um jogador expulso, mas aí já faltava 30 segundos, 1 minuto, não mudou nada isso no jogo. E, as atuações individuais, para mim, o João Paulo foi o melhor em campo, não só para mim, mas para a Comebol também, a transmissão da televisão elegeu o melhor em campo. O Madison jogou muito bem defendendo, mas jogou muito mal atacando, criou muito pouco, apesar que ele fez um lançamento para o Marinho muito bom, onde gerou a expulsão
do jogador do Independente, que o Marinho ia fazer o gol, a jogada foi considerada de gol perigo eminente e gerou a expulsão. Então ele teve esse mérito, mas ele não foi o jogador no ataque que ele tinha sido nos outros jogos. O Luiz Felipe e o Kaique, muito trabalho, mas foram bem. O Felipe Jonathan chegou muito pouco ao ataque, atrás foi sobrecarregado, mas queira ou não queira se virou. No meio do campo, Camacho armou boas jogadas. Para mim, na linha, o melhor em campo foi o Carlos Sanches. O Jamota passou desapercebido na frente. O Marcos Guilherme, para mim, não foi bem. Caio Jorge se movimentou muito bem, voltou para ajudar e fez o gol, teve seus méritos, teve até chance de fazer mais um gol, mas não conseguiu. E o Pirani, para mim, passou desapercebido, é um jogador que precisa amadurecer. Tem capacidade técnica, mas realiza muito pouco, principalmente em função da posição que ele joga. Enfim, um jogo que foi muito difícil, muito mais pelo aspecto psicológico. Não fiquei contente com o time, como acho que você também não ficou. E quando eu fico triste assim, eu fico pensando no Rota Nordestina. Eu vou ligar para lá e vou pedir, sabe o que agora? Um supremo de frango do Rota Nordestina. Dá uma olhada nos pratos que tem lá. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Cada delícia, né? Então, e depois de comer essa delícia que eu vou pedir agora lá pro Rota Nordestina, eu vou dar uma olhada de novo no tape do jogo e torcer para que o Santos contra o Atlético Paranaense no final, o Atlético Goianiense no final de semana faça um jogo melhor. E agora na próxima fase eu acho que pega o Independente, o Júnior Barranquilla, se eu não me engano, não tenho certeza de qual é o time que o Santos vai pegar agora na Sul-Americana. Mas vamos torcer para que o time vai fazer uma partida agora em casa, jogue melhor e o time evolua. Tem algumas posições que ainda eu acho que o Diniz está quebrando a cabeça aí, como o Madison e o Pará, mas eu acho que ele vai ficar com o Madison. O Moraes se machucou, então o Felipe Jonathan deve permanecer. Esse meio de campo que ainda está duvidoso com o Jamota, Pirani, deve ser o Camacho e o Carlos Sanches. Se eu fosse ele, eu botava Camacho, Carlos Sanches e Alisson. Soltava o Camacho um pouco mais para frente e botava o Alisson mais atrás. E na frente, o Lucas Braga, que eu acho que é um jogador que jogou bem hoje também. Não foi o jogador que já tinha sido, mas eu acho que deve ser titular do Santos. Tem que ter um lugar para ele nesse time. Tá ok? Bom, essa foi a minha análise. Deixe você o seu parecer aí, faça o seu comentário sem briga, sem discussão, apenas opinião. E se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso canal. É isso aí. No final de semana, se Deus quiser, estarei aqui comentando Santos e Atlético Goianiense, quiçá falando de uma vitória do Peixe. Rota Nordestina, aonde o seu paladar sai da rotina. Grande abraço!